Muito bem, amados irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na campanha Quebra de Maldições. Essa campanha tem por finalidade preparar você, preparar sua família, para que Jesus Cristo quebre as maldições e abençoe a você e a sua casa. Estamos em estudos explicativos, mostrando uma realidade que muitos não conhecem. E hoje nós queremos falar sobre a diferença entre maldição e consequência geracional. Embora as maldições hereditárias e as consequências geracionais muitas vezes pareçam semelhantes, elas têm diferenças importantes que precisam ser compreendidas. Enquanto as maldições hereditárias envolvem uma dimensão espiritual de opressão que resulta de pecado ou pactos, as consequências geracionais são padrões comportamentais ou traços herdados que podem ser transmitidos por meio de educação, ambiente familiar ou fatores genéticos, mas sem envolver necessariamente uma dimensão espiritual direta. Mas, na verdade, o que são as consequências geracionais? As consequências geracionais referem-se a padrões de comportamento, traços emocionais ou até questões financeiras ou de saúde, que são transmitidos de uma geração para outra geração. Elas podem ser resultado do ambiente familiar, educação, da herança genética, sem necessariamente envolver uma maldição espiritual. Vamos dar aqui exemplos práticos da consequência geracional. Uma família pode transmitir de geração em geração hábitos financeiros destrutivos, como o mau uso de recursos ou a falta de planejamento financeiro. Esses padrões não necessariamente têm uma raiz espiritual, mas são comportamentos aprendidos ao longo das gerações. Outro exemplo de consequência geracional pode ser o abuso de substâncias, como o álcool, por exemplo, e vem o alcoolismo, que embora tenha um componente genético, comportamental, nem sempre está relacionado a uma maldição espiritual. Nós temos agora que dar um exemplo também de uma família que enfrenta repetidamente doenças crônicas ou tragédias inexplicáveis, como acidentes fatais, mortes prematuras em várias gerações. Agora estamos falando da maldição hereditária. Pode estar sobre maldição hereditária, embora exames médicos não consigam explicar completamente o padrão recorrente que pode estar trazendo esta raiz espiritual que precisa ser identificada, tratada, repreendida em nome de Jesus Cristo. Outro exemplo seria uma família que sofre com vícios recorrentes em várias gerações, mesmo quando os membros tentam superar esses problemas. Nesses casos, a raiz espiritual pode estar ligada a um pacto feito por antepassados, com envolvimento com práticas do ocultismo, com práticas na feitiçaria, na macumbaria, na magia negra, em práticas espirituais erradas, que deram abertura para que essa maldição pudesse se manifestar. E aí a gente precisa estar preparado para saber diferenciar uma coisa da outra, para não estar orando por uma coisa quando sofremos de outra. As maldições hereditárias envolvem opressão espiritual. As pessoas sentem aquela angústia inexplicável, que é transmitida de uma para outra geração. Você talvez já tenha visto comentários como: aquela família todo mundo é perturbado, naquela família todo mundo é louco. Pactos feitos com o demônio, práticas espirituais que vão contra os princípios de Deus, são algumas coisas que podem atrair essas maldições. Não são simplesmente comportamento ou traços herdados, mas influências espirituais que aprisionam família em ciclos de destruição, doença, pobreza e tragédias que acontecem que ninguém fica tenta entender, mas não compreende. Uma maldição hereditária mais profunda pode trazer coisas terríveis como crimes passionais,
Quando alguém que ama mata dizendo que foi por amor. Pois é. Mas como identificar essa diferença? É somente pedindo a Deus a luz do Espírito Santo para entender essas coisas que às vezes não conseguimos entender. Essas maldições, elas podem ter começado com um pecado específico cometido por um antepassado, por alguém lá distante da sua existência, ou por práticas que as pessoas procuravam, terreiros de macumba, procuravam demônios, e às vezes essas maldições elas persistem. Se o problema persiste, apesar de esforços racionais para resolvê-lo, como a pessoa fazer uma consulta médica com vários especialistas, procurar aconselhamento, suporte psicológico, isso pode sugerir a presença de uma maldição espiritual em vez de uma simples consequência comportamental ou genética. Nós podemos falar aqui que a opressão espiritual pode incluir ataques durante a noite, pesadelos, paralisia do sono, sensação de que está bloqueado no seu progresso de vida, ou a impressão de que há uma presença espiritual muito negativa na vida da pessoa ou da família. É muito comum a gente ver crianças dizendo que viu demônios, que viu cachorros, bichos. E a gente precisa ter essa percepção para saber que algo está errado. Não é normal uma criança dizer que viu demônios. Uma criança está dizendo: mamãe, eu vi um bicho. Mamãe, eu vi isso, eu vi aquilo. Tem algo errado quando estiver acontecendo isso. E é preciso estar ciente de que nós precisamos ter a capacidade de discernir e lutar para que a gente possa vencer isso. Há um padrão espiritual ou envolvimento oculto, alguma coisa que está errada, que no passado motivou tudo isso e trouxe tristeza. Um exemplo prático, por exemplo, é uma família que lida com dificuldades financeiras. Todo mundo é pobre. Ninguém consegue juntar dinheiro. Quando um parente precisa de outro, o outro sempre está dizendo: eu estou pior do que você. Isso é devido a uma maldição de pobreza. Precisará de um processo de libertação envolvendo orações específicas, arrependimento, renúncia, repreendendo pactos que podem ter sido feitos no passado, se é a origem dessa maldição. No entanto, se o problema financeiro for causado por má gestão, ou seja, má administração dos recursos, o membro da família pode precisar de aconselhamento financeiro para reestruturar suas práticas e superar os seus desafios. Olha só, embora nem todos os problemas recorrentes em uma família sejam resultados de maldições hereditárias, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nos adverte sobre a presença de influências espirituais negativas que podem ser transmitidas entre gerações. Identificar corretamente isso é uma coisa que vai nos orientar a saber como lidar com a situação. Você, por exemplo, que tem um curso de especialização, você se especializou nisso. A enfermeira se especializou na enfermagem, o médico na medicina, o advogado na jurisprudência, o arquiteto em desenhar padrões, projetos, o engenheiro arquitetônico em fazer plantas, projetos de construção. Então tem uma especialização e nós precisamos nos especializar nesta área que está afetando nossas vidas. E como é que nós vamos nos especializar? Conhecendo como funciona e sabendo como combater essas coisas que envolvem as nossas famílias, que destrói as nossas famílias. Somente assim a gente vai poder vencer essa luta. A forma de lidar com a maldição hereditária é diferente de como se abordar uma consequência geracional, por exemplo. Para quebrar uma maldição hereditária é necessário um processo espiritual que envolve confissão de pecados, arrependimento, renunciar aos pecados, aos pactos que foi feito no passado. Tem que ter oração, jejum, e a orientação espiritual é essencial nesse processo. Por outro lado, as consequências geracionais podem ser tratadas por meio de educação, mudanças de hábitos e práticas conscientes. Embora não envolvam diretamente uma batalha espiritual, essas consequências ainda podem ter impacto significativo na vida de uma pessoa, um impacto que pode mudar a vida.
E a ajuda de aconselhamento é muito importante, de pessoas que têm especialidade em terapias, psicoterapias, líderes espirituais. Pode ser necessário que você tenha uma ajuda de fora, de pessoas que têm conhecimento de Deus, vivem para Deus e sabem como resolver essa situação. Nós temos na Bíblia Sagrada muitos exemplos de pessoas que viveram debaixo dessas maldições. E aí a gente vai perceber, meus irmãos, que muitas pessoas sofreram e pagaram um preço alto por não saber lidar com a situação. Mas vocês estão aprendendo aqui nesse estudo como lidar com essa situação. E nas minhas orações, minha e da minha esposa, nós pedimos a Deus que abra os olhos espirituais, que Deus abra os olhos de vocês, para que vejam, para que enxerguem, para que tenham consciência de que isso existe e que muitas vezes você é vítima de tudo isso e não está sabendo como lidar. Mas nesta campanha que estamos fazendo, você está aprendendo como lidar e como vencer os grandes desafios de quem tem problemas com maldição hereditária e com problemas geracionais que vieram de gerações. Alguém que cria um filho, dando de beber a ele ainda quando criança, toma cachaça, toma cerveja, tome o vinho, quer ver sua criança embriagada. Alguns pais chegam ao absurdo de oferecer maconha para seus filhos. Você não sabe o quanto está amaldiçoando a sua vida e a vida da sua família, porque você está praticando algo que desagrada a Deus e agrada a Satanás. Vamos continuar com a nossa campanha. Vamos vencer, vamos sair libertos, vencedores e glorificando o nome de Jesus Cristo. Amém.